emoção, tá, gente? Boa noite para quem tá entrando agora. Compartilhem, dê coraçãozinho, que isso ajuda bastante a divulgar a live, tá? Então, vamos lá. Então, para você começar, dar o primeiro passo para vocês desenvolverem a inteligência emocional de vocês, principalmente nesse período de crise, de pandemia, enfim, é vocês identificarem o que vocês estão sentindo. E essa identificação é vocês nomearem as emoções de vocês. Então, por exemplo, vocês acordaram, vocês têm aí uma sensação. Qual que é a sensação? Estou ansiosa, estou preocupada, estou insegura, não dormi direito, estou com dor, estou me sentindo angustiada, estou isso. Então anote aí durante um dia todas as emoções que surgiu durante o seu dia, tá? No outro dia, vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão perceber que as emoções, algumas emoções e sentimentos vão aparecer com mais constância. E aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão identificar que você tende a, diante de um período de crise, vocês tendem a sentir mais sentimento, né, daquela emoção, aquele sentimento, e vocês tendem a cair mais para uma emoção, para um sentimento. Quando isso acontece, vocês têm que parar e fazer 3 perguntas com essas emoções, tá? O que você está sentindo de verdade? Estou angustiada. Tá? Se pergunta, por que eu estou angustiada? Então, vamos lá, o que eu estou sentindo? Estou, sei lá, ansiosa. Depois vocês vão tentar descrever como você sente esta ansiedade. Como é que você sente essa ansiedade? Você treme, o seu coração fica palpitando, você fica suando. Como você sente essa ansiedade, tá? Depois, quando você tem, a terceira pergunta, quando você tem esse sentimento, o que você faz com esse sentimento? Então, recapitulando para vocês começarem a desenvolver a inteligência emocional de vocês. Vocês precisam identificar qual é a emoção que vocês estão sentindo para ter consciência dela e depois desenvolver e gerir as emoções. Então, quais são as 3 perguntas que vocês têm que fazer diariamente? Primeiro, anotar as emoções que vocês sentiram durante o dia. Depois, vocês têm que colocar aí a perguntinha 1. O que você sente? Como você sente? E quando você tem esse sentimento? Qual o momento que ele aparece? Por isso que é importante anotar o horário que vocês sentem. Quando vocês fazem isso, vocês começam a mapear, nós falamos mapear, né? Esse sentimento, essa emoção, quando aparece, por que aparece. E aí, quando você tem essa consciência, tá? Você começa a ter aí uma resposta concreta nas suas mãos. O que acontece muitas vezes com todo mundo, tá? Principalmente a mulher que tem a questão também hormonal. Ela mistura o sentimento dela e ela não sabe se ela está descrevendo a ansiedade, o nervosismo dela, se ela está descrevendo um descontrole hormonal, no sentido, ela está com o calor da menopausa e ela acha que ela está com falta de ar, mas não é um sintoma da menopausa. Então, o que está acontecendo? Então, a primeira coisa que a gente desenvolver é ter consciência dos nossos sentimentos e emoções. Ponto. Fez as 3 perguntinhas, Fernanda? Fiz as 3 perguntas. Legal, você fez as 3 perguntas. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão mergulhar nessas informações e fazer outras perguntas, não é? Eu sempre falo assim, quanto mais perguntas vocês fizerem, mais a inteligência emocional de vocês vão ser desenvolvidas. Aí vocês não vão perguntar, ok, já identifiquei. Tá, e aí eu pergunto, o que você vai fazer com essa ansiedade, por exemplo? Né? Eu preciso tirar essa ansiedade de mim. E aí eu sempre vou sugerir, você tem que tirar ou você tem que lidar com ela? Lidar é o quê? É aceitar essa ansiedade, aceitar essa emoção, aceitar esse sentimento e automaticamente ter alguns caminhos, ter algumas alternativas. Fazer uma respiração, fazer uma atividade física, ler um livro, conversar com alguém dentro de casa ou ligar para um amigo, assistir um filme, enfim, ok? Então vocês percebem que de uma coisa, já algo que eu estou sentindo emocionalmente, eu identifico e depois eu vou para a solução. Mas demora, filho, não dá trabalho, dá, no começo dá, né? Então, quando a gente não tem a inteligência emocional desenvolvida, no início dá um pouco mais de trabalho, sim.
Por quê? Porque você não tem consciência do que você sente. Agora, no momento que você começa a identificar, ter consciência, entrar em contato com tudo isso e saber como eu vou lidar com a minha ansiedade, aí vocês têm a vida de vocês na mão de vocês. E aí, onde vocês vão trabalhar o quê? A inteligência emocional. Ou seja, o que é inteligência emocional? Você vai sentir todas as emoções, sentimentos, porque nós somos seres humanos, então nós vamos sentir, mas a diferença é o que eu faço com ela, o que eu faço com essa emoção, o que eu faço com esse sentimento. Tá? O que está acontecendo com a maioria das pessoas? Está ansiosa, não percebe, está preocupada, vai lá e para ter uma saciação mais rápida, ela vai lá e discute com alguém, ela vai lá e come demais, ela perde a paciência. Por quê? Porque ela nem está percebendo o que ela está sentindo, ela não consegue se perceber, automaticamente ela vai descontar em alguém ou em alguma coisa. E aí o seu problema, ele começa a ficar muito maior. Tá? Então, é importantíssimo que vocês tenham essa consciência, tá bom? O quanto que a inteligência emocional é importante na vida de todos nós, independente da fase que nós nos encontramos, tá? Gerir as emoções é fundamental. Outra coisa que é muito importante, tá? É sempre investir no autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você tem domínio das suas emoções, dos seus controles emocionais, enfim, da sua vida, tá? O que acontece muitas vezes com as pessoas? Elas optam por falta de consciência. Muitas vezes, elas optam por um caminho mais curto ou mais fácil, muitas vezes. Fácil não, né? Porque não é fácil ficar angustiada, ansiosa, mas de repente uma solução mágica e essa solução mágica não vai existir. Por que não vai existir? Porque autoconhecimento exige de você consciência e esta consciência exige um tempo de autoconhecimento. Então, é importantíssimo que você reserve todos os dias um pouquinho, seja no banho, seja na hora da sua refeição, você olhar para si e se perguntar como eu estou me sentindo hoje, o que eu quero para minha vida, enfim, tá? Então, autoconhecimento é tudo. Outra coisa que é muito importante para a gente trabalhar a desenvolver a inteligência emocional neste período, que vocês têm que ter clareza, gente, que nós estamos vivos, nós temos energia e vocês têm uma vida pela frente. Então, vocês têm um caminho de ir para um lado mais de paralisação ou usar todos os meus recursos internos para produzir, sem muita cobrança, claro, porque aí nós estamos, né, sendo exigidas aí muito mais emocionalmente do que outras épocas, ok? Mas assim, tirar do papel, eu sempre falo isso, um projeto, uma vontade de fazer algo, ver onde vocês têm mais facilidade, né? Eu tenho mais facilidade, de repente, manual, então o que eu posso desenvolver? Muitas pessoas, às vezes, têm vontade, coisas bem simples, tá, gente? Eu vou falar uma coisa assim, bem esdrúxula, assim, bem simples aqui, tem pessoas até que vão dar risada, tem pessoas que têm vontade, sei lá, de escrever com as duas mãos, tá? Então, ela é destra e ela quer escrever com a mão esquerda. Então, tudo bem, vai lá e fica tentando escrever com a mão esquerda. Mas o que isso tem a ver com inteligência emocional? Tem a ver que você está se dando uma oportunidade de desenvolver algo que você, em algum momento, você teve vontade, vai matar esta vontade, por exemplo, vai matar essa vontade. E essa vontade, por exemplo, vai fazer você desenvolver um lado, trabalhar um lado que estava adormecido em si. Ou seja, você saiu do lugar, você saiu da zona de conforto. Então, qualquer coisa que vocês façam agora, que saia um pouco da sua zona de conforto é aquela zona que você conhece, ok? Ou seja, tudo que você for voltar para uma questão de aprendizado vai te levar, claro, a desenvolver melhor a sua inteligência emocional, porque você está dando oportunidades para você se desenvolver. Então, isso é muito importante vocês entenderem, tá? Então, assim, desenvolver a inteligência emocional é fundamental, é importantíssimo e tá nas mãos de vocês. Só que vocês têm que investir no autoconhecimento. As pessoas muitas vezes não priorizam o se conhecer, ou olhar pra si. E quando eu falo olhar pra si, gente, é ver assim, onde eu erro, onde eu acerto, quais são as minhas habilidades, quais são as minhas dificuldades, o que eu preciso desenvolver, o que eu não preciso desenvolver. É olhar mesmo, é ter um raio-x de si.
ok? Ser sincero consigo mesmas, né? E entrar em contato com a gente mesmo. E quando a gente faz isso, fica mais fácil. Então, se eu sei que aquilo me dá ansiedade, que aquilo me deixa preocupada, que aquilo me deixa insegura, então como é que eu vou lidar com tudo isso? Que eu sei que diante de tal situação, diante de uma pandemia, onde a incerteza é muito maior, vamos dizer assim, de uma maneira mais coletiva, como que eu vou lidar com tudo isso? Onde eu tenho os meus recursos? Onde eu tenho mais facilidade? É na comunicação? É na escrita, é desenvolver alguma coisa? Onde está as minhas habilidades? Onde está as minhas questões mais fortes, né? Porque na verdade é o momento de você se fortalecer, deixar vir aquilo que vocês têm mais facilidade, aquilo que vocês não têm, é uma oportunidade para vocês começarem a desenvolver, né? Então assim, nós temos agora muitas lives aqui no Instagram, Facebook, então aproveitem, né, para fazer isso, fazer coisas que vocês não faziam antes, dentro da limitação de ficar em casa, né? Cada um seguindo o que acredita que tem que ser seguido, né? Dentro dos seus valores, da sua filosofia de vida, o que dá para eu fazer? É um momento muito bom para trabalhar autoestima, não é? Relacionamentos de modo geral. Então, se eu estou brigando muito com a criança, muito com meu marido, muito com a minha esposa, muito com um amigo, o que eu posso fazer neste momento para desenvolver isso? Então, se eu estou brigando muito com tal pessoa, se aquela pessoa está me incomodando, se vocês pararem, agora a gente tem tempo, né? Vamos dizer assim, o que eu tenho que fazer para desenvolver isso? O que eu tenho que fazer para amenizar isso? Ou perguntar, é um tipo de relação que eu quero? Será que vale a pena me esforçar, colocar energia naquilo? Será que vale a pena eu discutir mais aquilo com aquela pessoa ou não? Então, quando você entra no contato da reflexão, também faz com que vocês desenvolvam a inteligência emocional de vocês. Vale lembrar que quem tem uma inteligência emocional bem desenvolvida, a imunidade de vocês fica mais estável, automaticamente vocês têm uma saúde física também muito melhor, né? Então, eu falo que para mim é primordial desenvolver a inteligência emocional. Inteligência é no sentido de eu vou sentir, mas o que eu vou fazer com tudo isso? Tá? O que as pessoas, o que acontece muitas vezes? As pessoas não sabem, mas por falta de autoconhecimento, tá bom? Eu acho que eu tirei aí algumas dúvidas, dei algumas orientações aqui para vocês nesse sentido. Se alguém tiver alguma dúvida, escreve aqui para mim que eu vou responder, seja no Instagram ou no Facebook. Sobre inteligência emocional, onde que tá com dificuldade, porque às vezes a forma que eu falo aqui, né, gente, parece tranquilo, fácil, né? Mas eu sei que é bem desafiador, né? Como eu trabalho com isso há 17 anos, para mim, na fala, né? Parece que é mais fácil, mas eu que já passo por esse processo já há bastante tempo, os meus clientes também passam, a gente sabe que é um trabalho que nós fazemos diariamente, então... diariamente. Então, essa questão de falar diariamente, trabalhar diariamente, ajuda bastante a gente desenvolver a nossa inteligência emocional. Gente, boa noite para todo mundo, quem tá entrando. Vocês têm alguma dúvida com relação à inteligência emocional? Se ficou claro para vocês como vocês têm aí uma oportunidade neste momento para desenvolver essa inteligência, né? Por exemplo, tem gente, né, que eu vejo agora que tá ficando com crianças, por exemplo, né, e as crianças às vezes exige muito da gente, né, o que eu vou fazer, nível de questão criativa, e aí também é importante. Então você pode falar para a criança, olha, eu não gosto de brincar disso, mas eu posso te propor isso. Ou seja, acho que trabalhar uma coisa que é fantástico na quarentena, gente, é a negociação dentro da casa. Porque como tá todo mundo junto, então saber negociar, trabalhar a comunicação é bem legal também. Ruby, as 3 perguntas básicas pra gente começar a identificar a nossa inteligência emocional, tá? Porque é importante essa identificação, perguntar o que você está sentindo, o que eu sinto, o que você sente, tá? Depois como você sente isso. É intenso, não é? Você tem dores físicas, não tem? E quando que você tem esse sentimento? Em qual situação? Diante de qual situação que você tem esse sentimento? Diante de qual estímulo que esse sentimento vem?
Quando você consegue responder essas perguntas, aí você fala, eu sinto isso de manhã, porque eu não sei o que vai acontecer durante o dia, e eu fico perdida. Aí eu fico ansiosa, aí eu começo a ficar apavorada, começo a ter dor de cabeça e começo a ficar com falta de ar. Essas seriam as respostas. Tá, aí eu pergunto, o que fazer com isso? Eu aprendi com a Fernanda que se eu fizer uma respiração, uma atividade física, colocar no papel, me conhecer, vai me aliviar. Então, você vai fazer esse movimento, tá? Fernanda, quanto tempo demora para fazer essa pergunta, responder e entrar em ação? Para quem já se conhece, uma pessoa que é terapeutizada, uma pessoa que já faz acompanhamento comigo, por exemplo, com qualquer outro profissional, seja de coach ou terapia, essas perguntas, essas respostas, gente, duram em torno de menos de 1 minuto, tá? A pessoa que tem prática, ela pergunta, respondeu, sentiu, identificou e vai para ação. Por quê? Porque ela já faz isso em terapia. Eu, junto com a pessoa, nós identificamos, a gente vai orientando, eu vou coordenando ali, direcionando, e ela vai treinando semanalmente como fazer isso, tá? E é um exercício diário. E aí, claro, quando isso acontece, a emoção chega, ela já consegue desenvolver isso. Tá? Ou com as ferramentas do coaching, né, também, que as pessoas acabam também aprendendo, mas como eu sempre falo aqui, gente, para a pessoa fazer o processo de coaching, ela tem que estar com uma estrutura emocional X, tá? Não adianta a pessoa estar num processo, por exemplo, de depressão, por exemplo, ou numa crise muito alta, um transtorno de ansiedade muito alto, para entrar num processo de coaching, tá? Não adianta, por quê? Porque quando ela faz isso, no coaching é um outro processo, é uma questão muito focada para ação. A pessoa, muitas vezes, ela não consegue colocar em prática aquele momento por conta do estado emocional dela. Então, eu sempre falo, eu cuido do emocional, trabalho emocional, a estrutura, eu faço uma avaliação. Aí depois, se a pessoa quiser fazer o coaching, que é uma outra finalidade, aí a gente vai pro coaching, tá? Então, por isso que eu sou bem séria para fazer essa avaliação, que é cada um, no sentido individual, o que é melhor, tá bom? Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida que vocês têm sobre inteligência emocional? Isso é o básico do básico do básico, tá, gente? Que eu tô passando para vocês. Mulheres, fiquem atentas, que no começo do mês tem uma surpresa para vocês bem legal, onde eu vou poder ensinar para vocês um monte de coisa, tá? Mais alguma dúvida? Espero que vocês estejam bem, tá? Lidando com as questões no dia a dia. O Éder, bacana, gostei, sem querer entrei e vi tudo isso, não precisava nem de consulta. Obrigada, Éder. Quanto tempo, né? Depois da intensificação, o que fazer para treinar? Então, treinar, Rúbia, é exatamente isso. Esse exercício que eu te passei, por exemplo, que é uma das técnicas que a gente faz, é fazer isso diariamente. Porque é que aí você tem que fazer. Na medida que você vai fazendo isso, você identificando e criando recursos, é um lado, é um outro, eu faço isso, eu faço aquilo, vou para um lado, vou para o outro. Então, aí você começa a identificar, olha, atividade, por exemplo, quando eu faço atividade física, me dá sono. Muitas pessoas ficam mais agitadas, né? Eu sinto sono. Então, pra mim, é maravilhoso fazer uma atividade física e depois poder dormir, por exemplo, descansar. Porque a atividade física me relaxa, tá? Embora me dê energia, mas eu não fico pilhada. Tem pessoas que sim. Então, quando você descobre como você funciona, e são através dessas perguntas, aí você já mais ou menos tem um mapa de como direcionar. Então, por exemplo, quando eu estou ansiosa, eu gasto demais, eu não penso na questão financeira. Então tá. Então, eu percebo que quando eu não sei lidar com a minha ansiedade, eu vou gastar demais. Ou eu como demais. Então isso está me trazendo um resultado mais negativo. Se isso está me trazendo um resultado negativo, o que eu tenho que fazer para não ter esse resultado negativo? Eu preciso me policiar melhor, ter consciência das minhas finanças. Então, você vai respondendo e vai trabalhando. É claro que com uma profissional facilita esse processo, mas não quer dizer que com essas dicas você já não consegue colocar em prática essas questões, tá? Sério, nessa quarentena estou aproveitando sim para experimentar outras coisas. Perfeito, Rúbia, é isso mesmo, tá? E claro, se conhecer. Tá bom, gente? Mais alguma dúvida? Como ter conhecimento, é isso?
Essa é a pergunta, Rúbia? Como ter conhecimento? É isso? Autoconhecimento a gente tem com as leituras, não sei se essa é a sua pergunta, mas ter autoconhecimento é fazer leituras, ver live, mas nada, eu sempre falo isso, nada melhor do que o processo de psicoterapia, por quê? Porque juntas a gente mapeia mais rápido a sua estrutura emocional e a gente consegue chegar identificar o que você precisa desenvolver, enfim. Ah, não, tá, entendi. Ler, ok, você está lendo para ter conhecimento. Muito bem, Ruby, é isso aí. Ler é um dos caminhos, mas eu sempre falo uma coisa para todos os meus clientes ou quem eu conheço. Ler, assistir, fazer essas técnicas são super valiosas e é o primeiro passo, mas de nada vai adiantar se vocês não colocar em prática. Obrigada, Rúbia, buscando coisas mais interessantes na net, como você, por exemplo. Obrigada. Mas vocês precisam aprender a colocar em prática, ok? Vocês precisam colocar em prática o que vocês aprenderam. Não adianta, eu sei, mas não colocar em prática. Então, se não colocar em prática, não vai resolver nada. Né? Então é importantíssimo que vocês coloquem em prática tudo que vocês aprendem aqui ou nos processos de terapia, enfim. Tá bom, gente? Mais alguma dúvida? E sim, ter acompanhamento não se compara, sim, mas ajuda bastante, né? Acho que as dicas, esse é um dos meus objetivos, estar aqui com vocês passando algumas informações toda segunda às 20h10, horário de Brasília. Tá bom? Quem tiver próximos temas, me pede que a gente vai fazendo e desenvolvendo. É que, assim, às vezes a pessoa... É legal isso que você colocou. Sim, a prática é mais difícil porque somos muito acomodados. É que o comodismo, tá? Traz uma certa zona de conforto pra gente. Um dos meus... Acho que foi o meu penúltimo post no Instagram. Eu coloquei uma zona de aprendizagem, né? Zona de conforto. Como é que você está na quarentena, né? Zona de conforto, momento de aprendizagem, né? E se você está na ação. É que a zona de conforto, aparentemente, é mais confortável, né? Mas não te leva a lugar nenhum. Aí você não sai do lugar. Então, às vezes, a crise, né, o desconforto, faz a gente caminhar para o nosso objetivo. Então, se vocês forem para isso, sair da zona de conforto, se aquilo está me incomodando, eu preciso fazer algo para transformar, então é fundamental nesse momento agir, tá? Então, eu vou focar sempre para vocês aprenderem, desenvolverem e agir. Esse é o meu foco. Fazer vocês agirem para sair da onde vocês estão, porque eu tenho certeza que onde vocês estão foi uma ótima conquista, mas vocês querem mais e merecem mais, então vocês têm que sempre dar o próximo passo. Tá bom, gente? Então, uma boa noite para vocês. Vão acompanhando os meus vídeos. Mulheres, fiquem atentas, no começo do mês tem uma surpresa para vocês. E qualquer coisa, quem quiser falar comigo diretamente, me chama inbox, me chama no WhatsApp e a gente marca um horário pra gente se aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Beijo!